Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. É com a graça de Deus que mais um dia nós estamos unidos aqui, nessa busca incansável de melhorar o nosso comportamento e a nossa caminhada. E não há outro recurso. O único jeito de aprender, na verdade, é praticando. Então aqui a gente vai ouvir as palavras do Evangelho hoje, vai ouvir as diretrizes da doutrina espírita, mas é preciso que a gente continue os estudos em casa, é preciso que a gente pratique aquilo que a gente está ouvindo aqui. Não é fácil, eu sei disso mesmo, mas é necessário. Nossa irmã Cristina vai falar sobre o tema hoje, desencarnação. Alguém aqui já desencarnou? Já? Aí, tá vendo? Muitas vezes. Então, a gente já tem larga experiência, né? Então, na hora que ela abordar o tema, a gente vai realmente reafirmar aquilo que a gente passou, que a gente conhece, as lições que nós tiramos de toda essa caminhada, né? Vamos então fazer nossa prece e eu passarei a palavra logo após para Cristina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso meio, que nós possamos mais uma vez conversar um pouquinho a respeito dos ensinos da doutrina espírita. Nosso tema hoje é um tema que para muitos, né, não é um tema muito agradável, mas é um tema extremamente necessário para todos nós. Eu me recordo que há uns 2 anos atrás, logo depois da pandemia, ouvindo um mentor, ele disse que todos os que desencarnaram na pandemia, inclusive os espíritas, deram muito trabalho no plano espiritual, por causa do apego. Então, é por isso que é tão importante a gente abordar esses temas e a gente compreender esses temas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, fiquem à vontade para participar com a gente, para trazer a dúvida de vocês, para trazer a colaboração de vocês. Nós estamos aqui batendo um papo, tá bom? Tem algumas perguntas que a gente escuta sempre quando a gente pensa em morte, quando a gente pensa em desencarnação. Como, por exemplo, por que morrem pessoas tão jovens ainda? Né? Por que crianças geradas no ventre não chegam a nascer? Por que uma pessoa tão boa morre, enquanto que aquela que dá trabalho, que a gente acha que não é tão boa assim, que é uma pessoa ruim, continua viva? Por que acontecem tantas mortes coletivas? Por que tem morrido tanta gente ao mesmo tempo? Por que morrem pessoas inocentes nas guerras, né? Porque alguém faz uma guerra e ali morrem os que têm compromisso com ela e morrem os que nós consideramos inocentes. E por que uns entram, por exemplo, num avião que cai e outros que eram para entrar naquele avião não entram? Não vai. E aí fica livre, né? Daquele compromisso. E por que uma pessoa está vivendo ali a vida inteira num lugar, na maior paz com a sua família, e chega um flagelo destruidor, uma força sobre-humana, e destrói tudo, e leva todas as vidas? Quem nunca se fez uma pergunta dessa?
Nós não vivemos nos fazendo essas perguntas? Então, nós vamos abordar brevemente uma por uma e depois nós vamos passar a comentar alguns ensinos da doutrina para a nossa compreensão. Então, em primeiro lugar, por que morrem espíritos tão jovens ainda? Então, a morte das crianças e dos jovens geralmente está ligada a dois aspectos. Aquele espírito que morreu pode ser um espírito suicida numa vida anterior, que ele interrompeu a vida dele antes da hora, e aí ele pede a prova de passar por isso para que ele compreenda no íntimo dele o verdadeiro valor de uma vida. Então, é uma prova buscada por aquele espírito. Geralmente, esse tipo de prova de espírito também está ligado a pais com esse compromisso. Pais que abortaram, pais que abandonaram o lar, que abandonaram filhos. Quando a gente fala pais, nós estamos falando de pai e mãe, ou daquele que exerce o papel, a responsabilidade de pai e mãe, que abandonando essas funções em algum tempo no passado, hoje a conta chega, Então, pode ser também que aquela pessoa que morreu tão jovem assim não tinha nenhum compromisso com aquele sofrimento, mas que as pessoas que precisavam passar por aquele aprendizado na condição de pais tinham. E essa pessoa, por amor a eles, vem numa missão para dar a eles coragem de aceitar a reencarnação com uma prova tão dura, tão rude. Então, são os espíritos missionários que vêm junto a essas pessoas que precisam passar por um aprendizado tão doloroso. Nós não estamos aqui medindo a dor de ninguém, porque o Chico fala que o alto ainda não encontrou uma palavra para definir a dor de uma mãe que perde um filho. Assim, nós podemos remontar a qualquer perda de um ente amado. Mas nós podemos dizer, quem é mãe, que realmente o amor materno é algo de Deus na vida. Só quem é mãe sabe. E eu não tenho como imaginar passar por uma dor assim, porque só segurando na mão de Deus para a gente dar conta. Não é isso? Sobre o desencarne de crianças, nós fizemos essa abordagem. Aí nós temos assim, mas e aquelas crianças que não chegam nem a nascer, que no ventre da mãe passam pelos processos de aborto espontâneo. Aborto espontâneo não é o provocado, não é o que a pessoa escolheu pelos interesses dela, pelas paixões dela, não. É o aborto que, apesar de todos os cuidados, de todas as previsões médicas, ele acontece mesmo assim. Então, geralmente, está ligado a pessoas que praticavam aborto, médicos, enfermeiros, homens que, por exemplo, fugiram de seus compromissos, levando a mulher a essas atitudes, mulheres que praticaram voluntariamente essas atitudes. Então, essas crianças que morrem no seio materno, geralmente estão ligadas a esse tipo de provação. Podemos também aí ter, sim, os espíritos missionários que também, por amor, vêm ajudar aquele que precisa passar por essa provação tão rude, porque para quem sofre a prova da esterilidade, como pai ou como mãe, sabe o quanto é duro você desejar um filho, você buscar um filho e não conseguir tê-lo, ou quando você consegue aquela vida não chegar a vir para os seus braços. Então, são situações muito dolorosas. Mas o Chico nos lembra que se nós muito sofremos, precisamos reconhecer que muito tínhamos a expiar, Nós podemos ter, nesse caso também, de morte no ventre, das crianças que não chegam a nascer, fugas. O que a gente quer dizer com fuga? A reencarnação é uma prova, e uma prova trabalhosa para qualquer um que decide passar por ela. É o nosso melhor remédio, é o nosso único caminho, mas nós precisamos de muita coragem para sair de um plano espiritual amparado, amoroso e adentrar
uma vida de lutas tão grande, onde nós não sabemos como vamos vivenciar essas lutas. Então, às vezes, o espírito, diante da prova que ele mesmo escolheu, ele recua, ele foge. Aí ocorrem também os abortos espontâneos, ok? Até aqui sobre a morte de crianças, de criança que não chega a nascer, vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Então vamos prosseguir. Ah, peraí, quem levantou a mão? Lu? Eu tenho, Cris. Uma dúvida assim também, se esse caso de crianças que não chegaram, né, a nascer, que morreram de repente, pode ser também o caso de alguém que precisa esquecer um passado muito sombrio. Aí, com a bênção da encarnação, ele consegue, ou alguém que perdeu a forma do corpo físico e precisava do ventre da mãe para recompor. Sim, Lu, mas mesmo nessas situações, a continuidade da vida seria uma necessidade. Porque a pessoa esquece o passado, e aí? O que ela vai fazer com a oportunidade? Então, ele passaria sim, ou seja, ele viria para renascer, para passar por esse esquecimento do passado. Mas por que ele perderia a oportunidade da vida e do aprendizado? Então, eu só pensei também que pudesse ser algo para recompor, porque às vezes ele fica tão desajustado, tão complicado, que perde a forma humana. Isso. E ao entrar dentro da mãe, reconstituir isso para depois, sabe, fazer um preparo melhor, voltar de novo e virar, né? Sim, mas vamos... Assim, né? Tereza, na encarnação. Ok, mas vamos pensar junto comigo, tá bom? Você sabe o trabalho que é para o plano espiritual para dar a alguém a oportunidade de renascer. Né? O preparo, o amparo, a busca, achar quem aceita receber aquele espírito como filho, ok? Então, por que isso ia ser feito 2 vezes? Aí ele vem, passa por isso para esquecer, para depois passar por isso de novo para aprender. Se ele tivesse essa necessidade, ele viria sim, para passar por esse esquecimento, para reconstruir esse corpo físico, mas passaria também pelas experiências reencarnatórias, ainda que em breve tempo. Por exemplo, vamos dizer um suicida que não conseguiu reproduzir um corpo físico perfeito, né? Vai nascer aquelas crianças com hidrocefalia e com todo tipo de paralisia. Você vai falar assim, mas o que o espírito está aprendendo nessa vida? Muita coisa. Muita coisa. Porque o corpo dele está naquele estado, mas a alma está lúcida. Então é isso que eu quero te dizer. Ele viria sim para reconstruir, para esquecer o passado, mas a reencarnação é sempre a melhor lição para todos nós. Entendeu? Tá bom? Mas alguém quer fazer alguma colocação? Não? Então vamos lá. Aí outra pergunta, né? Por que uma pessoa boa morre enquanto fica uma ruim? Quem quer me ajudar a responder essa? Eu tenho certeza que vocês hoje tomaram café bem gostoso, ficaram bem animados. Falaram, hoje eu vou para o Miramês e vou participar muito daquela palestra. Boa morte já cumpriu a missão dela. Ah, como é que você chama? Luiziane. Luiziane, tá vendo aí? Certinho. Essa pessoa já aprendeu o que tinha para aprender aqui. Por que ela precisa continuar nesse mundo de provas e expiações, onde ainda há o predomínio do mal? Porque nós temos muita coisa boa nesse mundo. Eu, por exemplo, amo agradecer a Deus, fazer uma caminhada e olhar para o céu azul, para as nuvens, para as árvores. Quando chove, que eu vejo aquela água escorrendo, que eu fico pensando, quando eu olho para um deserto, para uma região seca, como é triste ver a natureza assim. Então a gente tem tanto para agradecer a Deus, não é? Mas isso que a gente vê aqui tem muito melhor lá no plano espiritual. Então, se essa pessoa boa já aprendeu, já fez, já cumpriu o papel dela aqui, por que ela precisa da reencarnação? Você tem que ver, não é a última reencarnação dela também. Ela vai ter que voltar. Porque então, se for assim, do jeito que você está falando, entendeu? Que ele era uma pessoa boa, ele desencarnou, tá? Não é a última reencarnação. Porque senão ele vai prejudicá-lo, é muito difícil.
Sim, como é que o senhor chama? É José. Isso, senhor José, nós não falamos que é a última, nós falamos que não tem mais motivo para ela continuar nessa encarnação, porque essa encarnação já trouxe para ela o aprendizado que ela veio realizar. Com certeza ela vai reencarnar outras vezes, em outros tipos de situação, de missão, nesse planeta ou em outros, ela vai continuar a evolução dela, entendeu? Que a gente quer dizer que a missão dessa vida, dessa encarnação, foi cumprida, ok? Enquanto que aquele que a gente chama de ruim, que nós vamos mudar para ignorante, para desconhecedor, né, das leis divinas, porque quando alguém sabe o porquê das coisas, essa pessoa não comete erros, não é? Então, aí nós vamos dizer que essa pessoa precisa de mais tempo para aprender e para viver. É por isso que eles permanecem aqui, porque Deus ama aquele que faz a bondade e aquele que comete o crime do mesmo modo. Deus é aquele pai que está esperando a nossa volta de filho pródigo para casa, de braços abertos, preparando uma festa. Deus é aquele que Jesus diz, né? Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por um justo que lá permanece. É o amor de Deus que não tem medida. É a misericórdia de Deus que é infinita e que se derrama sobre as nossas vidas. Tranquilo até aqui? Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Então vamos lá. Por que estão ocorrendo tantas mortes coletivas? Estamos passando pela transição planetária já há bem tempo. Quem pensa que tem uma data X para o planeta sair de prova e virar regeneração, está enganado. Essa transição, ela é longa. Nada se transforma da noite para o dia. O Livro dos Espíritos, na questão 1019, vai dizer que o mundo vai melhorar na medida em que as pessoas boas forem reencarnando e que as pessoas ainda ignorantes forem desencarnando e deixando o planeta. Nós estamos falando de mais de 24 bilhões de almas, não é? Então essa transformação é gradativa. Quem estudou o Pinga-Fogo, porque eu não falo nem de ouvir nem de ler, eu falo de estudar profundamente, vai perceber lá que o Chico fala, por exemplo, de grandes evoluções no meio do milênio. 2500. Então essa transformação é gradativa, mas já está acontecendo. Assim como a gente não pode dizer, olha, foi nesse minuto exato que era noite e agora já é dia, essa transformação também é gradual. A luz não vai entrando devagarzinho, essa transformação também vai entrando, vai chegando, vai se operando, ok? Então estão sim reencarnando muitos espíritos umbralinos, porque precisam da oportunidade da reencarnação. Ah, Cristina, mas e a gente que tem que conviver com eles? Nós somos aqueles que ajudamos a implantar o mal no mundo. E agora somos chamados a trabalhar para a implantação do bem. É por isso que nós estamos aqui convivendo com eles. Porque todos nós temos compromissos com a lei de amor de Deus. Ok? Então essas mortes coletivas vão acontecer cada vez mais e vão levar as vidas que tinham que ir, que precisavam ir. Vou passar a palavra. Tá, Lu? Pode acontecer a morte de um inocente nessa morte coletiva? Aos nossos olhos? Pode, mas não sem a permissão de Deus. Porque nós temos 3 tipos de dor, né? A dor evolução, a dor expiação e a dor, deixa eu lembrar aqui o nome, eu vou colocar aprendizado. O Chico é que faz essas colocações. Expiação é aquele que tem compromisso com ela. A dor evolução é aquela que acontece no mundo dos irracionais, dos animais, por exemplo. Um animal que tem câncer, um animal que morre de uma forma violenta por causa do homem. Qual o compromisso que aquele animal tem com aquela dor? Nenhum. Mas aquela dor que ele sofreu e que ele sentiu vai gerar naquele princípio espiritual em desenvolvimento uma evolução. Ok? Então, a nossa não. A nossa é a dor aprendizado. Ou a gente está passando por expiação, porque viemos para a vida
obrigados a vir porque era o melhor remédio para nós, ou por prova, porque escolhemos, porque sabíamos que precisávamos dela. Oi, Lu, pode falar. Ô, Cristina, o que a gente pode pensar sobre essas falas assim, né, que a gente ouve? Eu estou falando de palestras no YouTube, né? Que essa é a nossa última oportunidade de reencarnar aqui na Terra, que talvez não teremos outra. Pois é, né? Eu vou dizer assim, ó, a primeira coisa, quando vocês estiverem, porque a internet é a terra de todo mundo, tá bom? Você tem que escolher alguma coisa para ver na internet, tem tanta coisa boa. Busca Chico Xavier, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, tá bom? Busquem pessoas que estão realmente ligadas com Allan Kardec e com os ensinos espíritas, porque qualquer um pode falar na internet, qualquer um pode gravar na internet, qualquer um pode chegar e fazer uma palestra quando aquela casa não tomou os devidos cuidados que deveria ter tomado, não é? Então, Lu, olha, eu diria que ele é Deus, né? Ou está se fazendo de Deus. Porque lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 24, quando fala desse fim de tempo, desses últimos ais, Jesus fala que só Deus sabe o dia e a hora. Então, como é que eu posso dizer para uma pessoa, olha, você não volta mais aqui na Terra? Quem sabe disso é Deus e Jesus, se Deus tiver revelado para ele, porque o próprio Jesus disse isso. Então, para mim, é uma pessoa precipitada, sabe, que não pensou muito bem e talvez não tenha fundamentado muito o estudo dela dentro dos ensinos de Allan Kardec, tá bom? Beleza? Mas alguém quer fazer alguma colocação? Não? Então, vamos lá. Porque morrem, né, pessoas nas guerras. E como a gente tem visto aí, né, a guerra lá da Ucrânia, né, a guerra da faixa de Gaza, e a gente vê tanta criança, tanta gente sofrendo. Primeiro, a criança é um espírito eterno, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quem está ordenando jogar uma bomba em cima de onde tem um monte de criança, qual o compromisso que essa pessoa está adquirindo com a lei de Deus? Então é isso, gente. É a lei de causa e efeito. Deus não castiga ninguém. Deus não manda jogar bomba em cima de ninguém. Mas nós estamos sob a regência das leis divinas, que dão a cada um segundo as suas obras. Então, em virtude disso, o que chega para a gente é aquela conta que a gente deixou lá atrás sem ser resgatada. Ok? Não existem vítimas inocentes. Quando existe, Deus permitiu, porque é o melhor para aquela pessoa. Aquela dor vai ser progresso para aquele filho dele. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Ok? Tranquilo para todo mundo? Então, por que uma pessoa entra em um avião que cai, a outra que era para entrar não entra, né? Não era a hora dela. Ela não tinha compromisso com aquela morte coletiva, e o anjo guardião que cuida dela, porque todos nós temos um, não vai permitir que ela entre, que ela faleça, que não era a hora dela, não tinha chegado. Simples assim. Tranquilo? Então vamos lá. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, sobre a lei de destruição, vai nos dizer que é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. E que aquilo que nós chamamos de destruição não passa de transformação para a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, a lei de destruição, a morte, é uma transformação. A gente não troca de roupa? Vocês não estavam dormindo com uma roupa e vestiram outra para vir aqui? Ninguém veio para aqui de pijama, não é? É a mesma coisa, a gente troca de roupa nas reencarnações. Na questão 853, ele vai dizer com os espíritos que fatal mesmo, ou seja, aquilo que está marcado, que ninguém pode mudar, só o instante da morte. Chegou a hora, você vai. Não adianta. Você pode não entrar no avião, você pode não tomar todas as vacinas, todos os remédios do mundo, chegou a hora, você vai. Por
Por quê? Você cumpriu o que tinha que cumprir aqui. Foi para isso que você veio. Está na hora de você voltar. Tranquilo? E nós vamos trazer aqui alguns casos hoje para vocês poderem compreender. Tá bom? Quem quiser fazer pergunta, só levantar o dedinho. Allan Kardec, na questão 155, com os espíritos, vai nos dizer como que se opera essa morte, essa destruição do corpo físico. Os espíritos respondem: rotos os laços que a retinham, a alma se desprende. Enfraquecido, fragilizado o laço que prende o espírito ao corpo, aquele laço é rompido e ela solta como um pássaro, né? E aí ele vai dizer o seguinte, que essa separação ela não é instantânea, não é assim, ó, você faz um clique, pronto, a alma deixa o corpo. Não, ela é gradual. Esses dois estados, o de estar ligado ao corpo e estar desligado, é igual a noite e o dia na madrugada, né? Vai um adentrando o outro assim, lentamente. Qual o tempo que a pessoa vai levar para fazer essa transição de desligar do corpo? Depende do grau evolutivo de cada um. Ah, Cristine, por que é importante você falar disso aqui quando a gente está abordando esse tema? Muito simples, meus irmãos, porque nós precisamos saber como devemos nos comportar nos velórios. Diante de um morto, por que aquele morto não está morto? E na maioria das vezes o espírito está ali presente, vendo e ouvindo tudo que está acontecendo ao redor dele. Então esse é um ponto muito importante para o nosso conhecimento, né? O espírito se solta pouco a pouco e os laços que o prendiam se desatam, não se quebram. Pode falar, Lu. Ô, Cristina, isso é no caso de uma pessoa que está adoecida, né? Que vai desligando lentamente. Mas e quando se trata de um acidente? A pessoa tinha que morrer num acidente, desencarnar num acidente. Aí, como que dá isso? É abrupto? Não, Lu. Todo mundo vai se desprender do corpo físico conforme o grau evolutivo que tem. Mesmo um acidente violento, o corpo físico morreu, mas a separação do espírito do corpo ela vai acontecendo conforme o grau evolutivo do espírito. Pode acontecer instantaneamente, no mesmo instante, pode levar 5 minutos, horas, dias, meses, anos. Depende do grau evolutivo da pessoa, né? Nós não vemos, por exemplo, tantos relatos de videntes que vão em cemitério e vê espíritos que estão da cintura para cima, para fora da terra, e da cintura para baixo, dentro da terra. Morreram, mas estão ali porque tem apego, porque a vida que levaram não os prepararam para se libertar do corpo físico. Então, Cristina, mas assim, por exemplo, uma pessoa de evolução normal, mediana mesmo, medíocre, ela desencarna num acidente, aí o corpo morre, mas o espírito ainda não está desligado do corpo. Mas ela vai ter consciência desse sofrimento, de estar ali, por exemplo, esmagado entre as ferragens de um carro? Aí eu vou te fazer a pergunta, você vai me responder, ela tem compromisso com esse sofrimento? Se ela tem, ela vai sentir, se não, não. Ela vai passar por um estado de perturbação, meio de que inconsciência. Como, por exemplo, você fica sabe quando você está meio dormindo, meio acordado? Você passa por uma perturbação quando você morre. Agora, os compromissos conscienciais é que trazem ou não dor para aquela pessoa. Nós vamos abordar isso aqui nos casos que a gente vai relatar, tá bom? Pode deixar. Então, gente, esses laços vão se desatar, não vão quebrar, né? Aí, olha só, o Jerônimo, no livro Obreiros da Vida Eterna, e aí, por que a gente está falando o livro, por que a gente está falando quem fala? Porque a série Nosso Lar é maravilhosa, a série André Luiz, também chamada de série Nosso Lar. Ou série do mundo espiritual. Gente, quem
Quem não leu tem que ler, mas tem que ler na ordem certinha que os livros foram escritos para poder ter um bom entendimento. O primeiro livro é o Nosso Lar. O Nosso Lar vai dar notícia de que existe o plano espiritual e como que ele é. O outro é os Mensageiros, vai contar, olha, esse plano que nós contamos para vocês que existem, se comunica com o de vocês e como que essa comunicação acontece. O terceiro é o Missionários da Luz, que vai contar como que nós somos preparados para nascer. E o quarto é esse que nós estamos abordando hoje, que é o Obreiros da Vida Eterna, que vem contar como que nós somos preparados para morrer. E a maioria das pessoas, que beleza, como é que você chama? Francisco. Aí, ó, vira ele assim para todo mundo ver, Francisco, ajuda aí, ó, Obreiros da Vida Eterna, tá vendo? Esse livro, ele é um repositório maravilhoso de ensinamento que nós vamos abordar apenas alguns aqui hoje. Por que a gente fala isso? Para vocês não perderem a oportunidade. Por exemplo, sexta-feira, às 19h45, nós temos aqui na casa o estudo do Missionários da Luz. Eu sou apaixonada com essa reunião. Tem alguém aí que frequenta a reunião de sexta? No público, não, né? Não. Se tivesse, eu ia pedir para comentar. A reunião é super instrutiva, deliciosa, é um aprendizado tão bom, mas as pessoas perdem a oportunidade e não vêm. Então, por que não vêm? Façam essas perguntas, né? Nós temos no domingo de manhã também o estudo do Evangelho Rede Vivo. Na quarta-feira, o seu Mendes está lá embaixo com a introdução ao estudo do Espiritismo. Então, para trazer esses ensinos de uma forma mais profunda. Porque aqui na palestra vocês ouvem superficialmente os assuntos, né? Então, vamos lá. No Obreiros da Vida Eterna, o Jerônimo vai dar algumas explicações. Ele vai colocar assim: há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de libertação da alma. O centro vegetativo, ligado ao ventre. Então, é o chakra, né? O centro vegetativo ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas. Então, esse centro, o que ele controla? Todas as manifestações físicas do corpo. O centro emocional, ligado à zona dos sentimentos, sediados no tórax, que é onde estão ligadas todas as nossas emoções. E o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Então, ao morrer, a espiritualidade desliga o espírito nesses 3 centros de energia, ok? Aí o André Luiz vai fazer uma pergunta para ele, vai perguntar assim: por que essa equipe do Jerônimo, ela recebeu a incumbência de vir aqui na Terra desencarnar algumas pessoas, porque estava na hora da desencarnação delas. Então, eles vieram preparar o desencarne dessas pessoas e nós vamos entender como que isso aconteceu. E aí o André Luiz pergunta para ele: nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupo socorrista? O que ele está perguntando aqui? Todo mundo que vai morrer tem amparo para desencarnar? É isso que ele está perguntando. E olha a resposta do orientador, que é o Jerônimo: nem todas. Todos os fenômenos do decesso contam com o amparo da caridade, afeta as organizações de assistência indiscriminada. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Prestaram atenção nisso? Você pode explicar, Cristina? Posso, mas com Jesus. Porque Jesus nos ensina o quê? Fora Da caridade, não há salvação. Então, precisamos praticar o bem para merecer as ações do bem em todos os instantes da nossa vida.
Precisamos pôr a mão na massa. E não é dizer que falta oportunidade, que a caridade bate na nossa porta toda hora. É uma palavra que a gente precisa dar, é um silêncio que a gente precisa ter, é uma compreensão em família que nós precisamos ter, é um convívio que nós precisamos melhorar, é um dinheiro do bolso, é um empréstimo, é 1000 coisas que nós podemos fazer. Não é só a caridade material. A material também conta em muito, porque só um pai e uma mãe que está com o filho chorando com fome e que não tem um arroz e um feijão para fazer, que sabe a importância de uma cesta básica que ganha numa casa espírita. Então, sim, é a caridade. Façamos a caridade para merecer o amparo do bem. Ninguém fica desamparado, mas nós podemos entrar aqui no campo da caridade de assistência, ou seja, aquela assistência generalizada, que é feita em massa, na medida do possível, né? Porque os espíritos trabalham, gente, eles não fazem mágica, não existe milagre no plano espiritual. Os grupos socorristas têm maca para carregar os espíritos enfermos, tem os enfermeiros para cuidar deles, tem os médicos, não tem milagre acontecendo, não. Então, nós precisamos fazer por merecer. E não é dizer que nós não fomos ensinados, e nem dizer que nós não fomos avisados, porque Jesus tem 2000 anos que está nos ensinando. Fora da caridade não há salvação, ok? Aí, o que é que todo mundo tem? Oi? O que é que todo mundo tem na hora da desencarnação? O amparo de Deus, não é? Ninguém está desamparado, mas cada um vai receber um amparo que fez por merecer. Tipo assim, por exemplo, todo mundo vai ter um espírito ali que vai fazer o processo de desligar. É isso que é o que todo mundo tem? Sim e não. Você vai entender daqui a pouquinho. Nós vamos abordar, tá bom? Vamos lá. Então, o Jerônimo vai continuar falando. Seremos forçados a diversas atividades de assistência aos amigos prestes a se desfazerem dos elos corporais no plano grosseiro. E a Fundação Fabiano de Cristo, que é uma colônia transitória, como se fosse um hospital móvel, né, que muda de lugar, que está localizado no umbral, na região umbralina, e é uma casa de amparo e de socorro ligada à cidade de Nosso Lar, né? Essa fundação será o nosso ponto principal de referência. Nos instantes do sono, conduzi-los até lá para que se habituem lentamente com a ideia do afastamento definitivo. Aqueles que merecem são preparados. Por que tem pessoas que quando morrem deixa tudo organizado? A pessoa fala assim, nossa, parece que ele sabia que ia morrer, porque sabia. Porque estava lamparado, porque foi levado para o plano espiritual, porque foi avisado. A pessoa não acorda com a noção exata, mas ela traz uma intuição tão grande que ela começa a organizar tudo, para deixar tudo organizado. Um dos meus irmãos que faleceu, até o café da manhã ele deixou pronto para a esposa e para as filhas. Todos os documentos de seguro, de banco, todas as explicações na cabeceira da cama. Foi jogar futebol e não voltou mais para casa. Então nós sabemos, nós somos preparados, ok? Vamos lá. Nós vamos continuar, tá, Lu? Pode ficar tranquilo, nós temos bastante abordagem. Vamos torcer para dar tempo. Então, o Allan Kardec pergunta o que a alma leva desse mundo. Então, quando a gente vai para o plano espiritual, o que nós estamos levando conosco? A lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que fizemos da vida. Como você viveu, é como você vai chegar no plano espiritual. Qual a sensação que nós experimentamos quando nós chegamos no plano espiritual? Tá, então agora eu passei por aquele período de perturbação e acordei lá no plano espiritual. Qual a sensação? E os espíritos respondem: se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, daqui a pouco eu vou comentar isso, sentirás envergonhado,
Bem diferente é com o espírito do justo, aliviado de grande peso, não teme nenhum olhar prescrutador. Então, gente, por que ele fala aqui que é envergonhado se nós praticamos o mal, impelidos pelo desejo? Porque lembram da fala de Paulo? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Somos todos imperfeitos. O mal que a gente pratica sem saber que nós estamos fazendo ele, por ignorância, por desconhecimento, ele tem um peso. Mas o mal consciente, aquele que nós, conhecedores de Jesus, das suas orientações, continuamos praticando, esse nós não temos desculpa para ele. Tá bom? Então, conforme nós vivemos, nós vamos chegar no plano espiritual. Nós nos encontramos imediatamente com aquelas pessoas que foram antes de nós, e eles vão dizer que sim, conforme a afeição que ligava a gente àquela pessoa. Então, tem pessoas que nos amam muito, que vão estar nos esperando. Tem pessoas que nós conhecemos e nem lembrávamos dela e vamos encontrá-la lá no plano espiritual. Mas tem também os adversários. Dependendo de para onde vai, a gente, ou do nosso merecimento, eles também estarão nos esperando. Temos consciência de nós mesmos assim que nós saímos do corpo? Tá. Então, eu, Cristina, morri agora, imediatamente lá no plano espiritual, já sei que sou Cristina. Isso depende do meu grau evolutivo. Né? Os conhecimentos espirituais ajudam muito, viu, gente? Por isso que é bom estudar, aprender. E estudar boa coisa. Allan Kardec, Chico Xavier, não fica estudando esse monte de coisa que tem por aí que vocês nem sabem de onde que saiu, não. Vamos ficar com Allan Kardec, Chico Xavier e obras similares, de Valdo Franco, autores consagrados pela doutrina espírita, né? Então, aí nós vamos ter uma condição melhor de ter essa consciência. Para alguns ela vai voltando devagarzinho, gradualmente, vai lembrando aos poucos, ok? Nem tudo a gente lembra. Quando nós desencarnamos, a gente pode lembrar das vidas anteriores até um certo ponto. Ou pode demorar muito tempo para conseguir lembrar. Porque Deus é bom. E o que nós fizemos no passado, nem sempre a gente dá conta. Então está lá no subconsciente, esperando o nosso progresso, a nossa melhoria, para a gente resolver aquilo dentro da gente mesmo. E sabe qual a grande proposta que a gente tem para isso? O Evangelho Redivivo, que é o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que está sendo dado aqui todos os domingos na sala de estudo lá embaixo, que está nos ajudando a conhecer a nós mesmos, ok? Então vamos lá. No livro Obreiros da Vida Eterna, essa perturbação, ela é igual para todo mundo, a duração dela, né? E os espíritos vão dizer que depende da elevação de cada um. Aquele que já se purificou reconhece imediatamente que está no plano espiritual e o que está acontecendo com ele. Porque ele se libertou da matéria antes de morrer. Olha que interessante. Ele não estava pegado nem com casa, nem com carro, nem com pessoas, nem com emprego. Ele entendia o plano espiritual e que a vida é eterna. Então, para ele é mais fácil. O homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Viu, Lu? Por muito mais tempo a impressão da matéria. Oi. Como ela falou, que está no molde, que teremos os pontos, ou entre ferragens ali, então quando tem merecimento, é retirado antes desse sofrimento todo. Sim, sim. Se ele não tem compromisso com o sofrimento, Deus é justo. Por exemplo, quando a Joana de Ângeles, que foi a Joana de Cusa, conta sobre a morte dela sendo queimada, ela fala que assim que as primeiras labaredas começaram a alcançar as vestes dela, ela entrou num estado de êxtase, recebida por Jesus, né? Então vamos lá, que tem umas coisas importantes que eu quero trazer para vocês ainda hoje, se o relógio nos deixar, né? O Jerônimo vai fazer alguns comentários muito bacanas. Olha, gente,
O Espírito eterno nos fundamentos vale-se da matéria transitória nas associações como material didático, sempre mais elevado no curso incessante da experiência para a integração com a divindade suprema. O que ele está falando? Que nós, quando temos consciência do que é a vida, de para que estamos aqui, vamos aproveitar as lições da vida, os livros da vida, os aprendizados para nossa melhoria e nossa ligação com Deus. É o filho pródigo voltando para casa, ok? Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviço que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. Seremos compelidos ao trabalho regenerador. Recebemos um corpo físico saudável. O que fizemos dele? E isso vai determinar como nós vamos estar lá no plano espiritual, ok? E nós temos ainda também uma observação muito importante, que é sobre esse reflexo. Vocês lembram que eu falei que quando a pessoa morre, ela não desliga imediatamente do corpo, que muitas vezes eu estou ouvindo, tudo está sendo falado no velório, né? Então, olha o que o Obreiros traz para a gente. As imagens contidas nas evocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado, mantido em repouso, depois de rápido mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência finda. Ou seja, você morreu, você passa pelo tribunal da própria consciência. Você vai ver sua vida inteira como um filme, numa velocidade que a gente nem sabe explicar. Cada pensamento, cada minuto. E a sua própria consciência te absolve ou te condena. E aí, passado esse período de perturbação, não somente as imagens, por vezes os nossos amigos presentes nos velórios, fecundos nas conversações sem proveito, exumem, tiram com tanto calor a lembrança de certos fatos que trazem até ali, no velório, alguns dos protagonistas já desencarnados. Então a pessoa comenta fatos da vida daquela pessoa, principalmente os da maledicência, chama os espíritos ligados a ele, vai todo mundo para lá. Olha a necessidade da gente se manter em oração no ambiente de velório, da gente respeitar. Nós não temos que julgar ninguém, não julgueis para não ser julgados. Com a medida que julgar, será julgado. Orientação de Jesus. Então, se vamos a um velório, vamos orar por aquelas pessoas que estão lá, ok? Agora, nós temos um caso que acontece lá no Obreiros, lá na casa de Fabiano de Cristo. O instrutor era o Alfredo, né? E aí tinha um velhinho chamado Alonso, que tinha desencarnado há algum tempo, e que ele estava muito angustiado, querendo permissão para vir aqui na Terra visitar a família. Aí olha só o que o Alfredo, que é o orientador, responde para ele. Olha, eu tenho notícia sim para você. A sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. E os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo da sua ausência. E aí o velhinho fala, tenho sentido tanta falta deles, nos olhos uma tristeza resignada. Aí o Alfredo vai orientá-lo. Não deve angustiar-se. Está trabalhando pelo futuro da sua família. Na Terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências em favor dos nossos filhos. Aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles com mais segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão. Aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos, os verdadeiros interesses. O sentimento elevado é sempre um caminho reto.
mas não podemos dizer o mesmo do sentimentalismo. É preciso que você tenha cuidado em não desorganizar a mente, porque a saudade que fere e que não aceita a vontade divina é enfermidade do coração. Olha aí. Não estão dizendo que a gente não vai sentir a morte, nem que a gente não pode sentir saudade. É a forma como estamos fazendo isso. E vocês vão ver o que acontece com esse velhinho. Ele vai dizer para o orientador: venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que o Senhor me concedeu. Sinto-me renovado, mas à noite, quando me concentro para as preces e para o sono, sinto em torno de mim os pensamentos dos meus familiares. Esses pensamentos me penetram fundo, atraem toda a minha atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, com muita dificuldade. A esposa e os filhos estão me chamando dolorosamente e isso me perturba. Não tenho sentido a mesma firmeza no trabalho diário e eu preciso remediar essa situação. Eu quero rogar para os meus calma e coragem, esclarecendo que o meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Estimaria pedir esse auxílio para eles. E aí ele pede o orientador para deixar ele lá. E o orientador não permite e explica para ele que casos já aconteceram de que a pessoa desencarnada vai lá no ambiente familiar visitar a família e a perturbação dos encarnados é tão grande que aquele desencarnado entra nela, não consegue sair de lá, se perturba e acaba se tornando um obsessor dentro do próprio núcleo familiar. Por isso, precisamos, como Jesus ensina, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, porque ninguém está desamparado da bondade divina. E Deus sabe muito melhor do que qualquer um de nós aquilo que nós precisamos. Então, o Obreiro de Vida Eterna conta a história de 5 pessoas que essa equipe veio buscar para desencarnar. E aí, eu vou resumir aqui alguns. O primeiro é o Dimas. Olha o que eles vão falar do Dimas. Assíduo colaborador dos nossos serviços de assistência, faz muitos anos. Veio há mais de meio século e consagra-se à tarefa obscura para melhor atender os divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. Faz-se credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. Agora é chegado para ele o tempo do descanso construtivo. Viram? Por que ele mereceu o amparo? O outro era o Fábio. Aí eles vão dizer: sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Não é médium, com tarefa na secção da mediunidade, mas é um homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade, e em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas. Era passista, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta. Vários mentores da nossa colônia têm em alta conta o seu concurso. Há muitos anos se consagra ao estudo das questões da alma. Formou-se na academia do esforço próprio a fim de ser-nos útil. Livre de sectarismo, infenso às paixões e amante do dever, instituiu desde os primeiros dias do matrimônio o culto doméstico da fé viva, preparando a esposa e os filhos e os familiares para entendimento dos verdadeiros valores da vida, em virtude da sua perseverança no bem, que caracterizou a sua vida. Sua libertação vai ser agradável e natural. Soube viver para bem morrer. Viram?
Vamos lá. Albina. Filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual, tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação. Pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho, permanece presentemente em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Fez profissão de fé na igreja presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Viu? A equipe espiritual de nosso lar estava lá atuando junto a um evangélico. Os espíritos não têm separação, não tem sectarismo, o sectarismo é nosso. E essa mulher tinha créditos em alta conta no plano espiritual e evangélica. E olha para vocês verem, a permanência dela na vida era tão importante que o Jerônimo vai contar. A irmã Albina foi autorizada a permanecer na costa por mais tempo, porque a vida dela aqui ainda era necessária. Ok? Já finalizando aqui, Cavalcante, virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Católico, viram aqui? E por fim, encerrando aqui o nosso diálogo de hoje, Adelaide. Aí o Jerônimo vai falar que eles estavam entrando numa instituição espírita simples, mas confortável, e que foram recebidos por quem? Bezerra de Menezes, que estava lá para receber a Albina que ia desencarnar. Não é qualquer um não, né? Quem aí não quer ter Bezerra de Menezes esperando por ele quando desencarnar? Aí o Bezerra vai falar: já esperávamos a comissão, ou seja, aquela equipe. Porém, a nossa querida Adelaide não dará trabalho. O Ministério Mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nessa casa de paz, aliado aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem o abençoado ônus das missões no bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Foi caluniada, foi perseguida, foi apedrejada, mas mereceu o amparo divino. Estava lá, recebendo o amparo de quem? Bezerra de Menezes. E para encerrar o nosso diálogo de hoje, nós vamos ler para vocês a prece com que a Albina, Adelaide, encerra o livro Obreiros de Vida Eterna. Agora, Senhor, assinalando os nossos agradecimentos aos teus emissários, que nos estenderam mãos amigas nas últimas dificuldades da moléstia depuradora, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis, para que continuem revelando o benefício e a luz da tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem o teu nome, os teus desígnios e as tuas obras para sempre. Que assim seja. Louvado seja Deus e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada pela paciência com que nos ouviram. Nós agradecemos a Cristina pelas palavras e, como dissemos no início, a casa é uma casa de estudo, é uma casa de trabalho, é uma casa de cura, né? Então estamos sempre precisando de tarefeiros, de braços amigos,
né? Em muitas tarefas na nossa casa. Nós temos o passe, nós temos os cursos, né? São vários, e as promoções da biblioteca. Então, nós temos vasta condição para o estudo. Então, que a gente continue nos estudos, né? A gente não desanime, não. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, e logo após a prece vai iniciar o passe. Quem achar que necessita, tenha bondade. Então vamos agradecer a Jesus, ao irmão Miramês e toda a sua equipe, e a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa partida. Que assim seja. Muita paz a todos. Obrigado.